O pardo é negro, o que é ser pardo, o que é ser negro, o que é ser negro escuro, o que é ser negro claro, o que é ser branco no Brasil. Gratidão a todos e todas, aqui quem fala é Esparta de Santiago, começa agora mais um vídeo. E nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês algumas das minhas reflexões sobre o que é ser negro de pele clara no Brasil. São só algumas opiniões minhas, né? Eu posso estar errado, não sou dono da verdade, mas são muitas coisas que foram baseadas em textos do GLDs, que é um blog incrível, onde eu aprendo muita coisa sobre negritude, e também de um texto da Sueli Carneiro, que é uma intelectual negra brasileira incrível. Mas enfim, né, vamos falar então. A primeira coisa que a gente tem que entender é que cada país tem uma questão racial diferente. Nosso país é um país miscigenado, ou seja, é muito comum a gente ver pessoas brancas no Brasil que têm a pele um pouco mais escura, né, mais moreninha. Por exemplo, tem pessoas que são brancas no Brasil e vão para os Estados Unidos e descobrem que lá elas não são brancas. Nos Estados Unidos elas são latinas, mas muitas pessoas no Brasil não sabem qual lugar elas ocupam, porque a sociedade brasileira é miscigenada. É parda, segundo o IBGE, na última pesquisa que foi feita. E de onde vem essa miscigenação? Primeiro, do estupro de mulheres negras e indígenas, né? Isso desde a época da colonização. Desses estupros, muitas vezes vinham crianças que eram filhos bastardos do senhor de engenho, que, dependendo da sua relação com seu pai, poderiam ou ficar na casa grande com privilégio de branco, ou ir para a senzala para poder ser escravo. Outra coisa que também fez o Brasil ser muito miscigenado foi a eugenia. Ou seja, nosso país passou por um processo de branqueamento por parte do governo. Tem documentos, né, que comprovam isso. E aí, nesse processo de branquear a população brasileira, mais ou menos ali no fim da escravidão, eles facilitaram a imigração de pessoas brancas da Itália, de países da Europa, para poder trabalhar no Brasil e substituir a mão de obra escrava. Essa miscigenação, que foi muito impulsionada pela eugenia, foi responsável por deixar a população brasileira nesse tom de pele. E como eu já falei, no caso dos filhos bastardos, você se aproximar do seu pai era algo que fazia você ter privilégios na vida, né? Você ir para casa grande. E você estar próximo da sua ancestralidade negra seria algo que faria você voltar para a senzala. Por isso, culturalmente, no Brasil, durante muito tempo, a identidade negra foi negada pelas pessoas. Existia um tom pejorativo associado à palavra negro. No Brasil, ser negro é você ter que lidar com muitas questões complexas, lidar com racismo, com desigualdade racial. Por isso, o Brasil já viveu um tempo onde pessoas que eram pardas tinham medo de falar que eram negras. Era mais vantajoso se afastar dessa sua identidade e aproveitar a sua passabilidade, que é um conceito referente a pessoas mestiças ou pardas, né? Mixed race, como se fala nos Estados Unidos, que, por terem características brancas de seus pais, conseguem em alguns espaços não ser vistas como negras e por isso sofrer menos racismo. Mas o que é ser negro no Brasil? Então, gente, eu quero compartilhar com vocês uma definição do Leopoldo Duarte, né, que estava no artigo do GLDs, que diz: pessoalmente, prefiro pensar no termo negro como uma identidade sociocultural e, sobretudo, política daqueles povos oprimidos pelo sistema racista da supremacia branca eurodescendente. No Brasil, mais especificamente, seriam os índios e os descendentes de africanos, que tem sua não branquitude como justificativa para seu menosprezo. É esse lugar sociocultural que é ocupado por pessoas negras de pele escura e pessoas negras mestiças de pele clara. Falam que o brasileiro mestiço é pardo. É bom lembrar que pardo não é etnia, pardo é cor. E além disso, a própria raiz da palavra é algo pejorativo, já que pardo significa, na verdade, sujo. Quem é pardo tem a pele escura demais para poder ter privilégio branco, mas tem a pele clara o bastante para poder ter vantagem em relação ao racismo que os negros escuros sofrem. Ou seja, sim, elas sofrem racismo, elas são excluídas dos espaços, elas são desvalorizadas em relação às pessoas brancas, mas elas sofrem menos racismo que as pessoas negras de pele escura porque elas têm passabilidade, né? Ou seja, algumas pessoas não percebem que elas são negras. Por isso é muito importante a gente entender o colorismo, né? Que é um conceito criado por mulheres negras de pele escura dos Estados Unidos para poder explicar como o racismo trata os negros de forma diferente a partir do seu tom de pele. O colorismo também é chamado de pigmentocracia, ou seja, né, uma hierarquia dos pigmentos. Quanto mais escuro, mais racismo você sofre. Mas é bom lembrar de uma coisa chamada interseccionalidade, ou seja, é bom lembrar que não é só racismo que causa opressão no mundo. Existe preconceito racial, de gênero, de sexualidade. Ou seja, um homem cis hétero negro vai sofrer muito menos preconceito que uma mulher trans LGBT negra. Porque o homem, apesar de ser negro, ele tem outras características que dão privilégio a ele na sociedade. Mesmo que esse homem fosse negro de pele escura e essa mulher trans fosse negra de pele clara, ela ainda ia ter uma expectativa de vida de 35 anos. E é bom lembrar que sofrer menos racismo é diferente de não sofrer racismo. Esse é o lugar da branquitude. Sofrer menos racismo é uma vantagem que faz o chicote bater menos, mas a dor é igual. Pardos foram escravizados junto com os pretos, né? Existem registros que mostram isso. Muitos pardos são confundidos com bandidos e são vítimas do genocídio negro. Afinal, pardos são a maioria das favelas, 68% da população.
Eu, com meu tom de pele, sei o que é você perguntar as horas pra alguém e a pessoa sair correndo na rua, apertando a bolsa. Eu sei o que é eu ser barrado no meu próprio prédio porque uma moradora achou que eu podia ser alguém perigoso. Eu sei o que é entrar numa loja e o segurança já te olhar diferente. E eu sei disso da mesma forma que todas as outras pessoas negras de pele clara, mestiças ou pardas, que compõem a maior parte da população brasileira. Todas essas pessoas precisam ter ciência do lugar racial que elas ocupam na sociedade, para poder entender melhor a opressão que elas vivem. Todas essas pessoas têm o direito de lutar contra o racismo que elas passam, de lutar contra o privilégio branco, mas elas também têm o dever de entender que 8% da população brasileira é retinta e sofre muito mais preconceito racial. Como eu já falei, negros retintos sofrem mais preconceito porque eles não têm passabilidade. Já uma pessoa mestiça, se alisar o cabelo e fizer uma plástica, negando suas características naturais, pode ser confundido com branco e assim escapar de sofrer racismo. Eles podem escolher esse caminho, que eu não vou julgar, né, porque ninguém quer sofrer racismo, mas muitas pessoas escolhem abraçar sua ancestralidade negra, aceitar seu cabelo, aceitar seus traços e entender o seu lugar como negro na sociedade brasileira. O mestiço muitas vezes tem sua identidade racial apagada, né? Porque a parte que não é branca da família, você não sabe quem era o tataravô, se era escravo, de que país da África ele era, se era indígena, porque essas pessoas foram mortas, seus registros foram apagados, foi uma classe que foi dizimada. Precisar se descobrir como negro para poder entender o racismo que sofre não é um privilégio. É, na verdade, um resultado de uma eugenia que esse país passou, que branqueou até nossa mente. E além disso, o mestiço, quando ele sofre racismo, ele tem sua palavra questionada. Afinal, nem todo mundo acha que ele é negro para poder reclamar de racismo. Ou seja, questionar a etnia de alguém para poder falar que todo o racismo que ela está falando é mentira, é inventado, é extremamente cruel e sem sentido. E sinceramente, uma coisa que eu aprendi lendo sobre negritude foi a abraçar minha ancestralidade e me amar como eu sou. Somos a mistura de pessoas negras, de pessoas brancas, de pessoas indígenas. Eu tenho todos esses no meu sangue e eu acho isso incrível, né? São vários povos que tiveram culturas e conhecimentos incríveis. Porém, eu sou um negro de pele clara, afinal esse foi o papel que eu sempre ocupei na sociedade. Eu fui criado pela minha família negra, sofro racismo, e é assim que eu sempre fui lido, mesmo que uma pessoa ou outra discorde. Da mesma forma que Camila Pitanga, Mano Brown, Glória Groove, Gleice Damasceno, Murilo Araújo, Nathalie Neri, Linda Quebrada e Marielle. Todos negros, amando quem são, amando exatamente o tom de pele que Deus deu pra gente, nosso nariz, nossas bocas, como todos têm o direito de fazer. Pessoas negras de pele escura, pessoas brancas, pessoas indígenas, todos nós temos que ser gratos ao universo pela forma que somos. Temos que agradecer a esse corpo, as nossas características físicas, por tudo, porque é da gratidão que vem a felicidade. Enfim, gente, é isso, né? Se vocês quiserem ver mais conteúdo, me sigam nas minhas outras redes. Spartacus Vlog no Instagram, no Twitter, Facebook, etc. Se inscreva no canal e é isso, né? Muita luz para todos, todos mesmo, e muita paz. Até o próximo vídeo.